Olá, meus amigos e irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma devocional em tempos de crise, fé e esperança. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua atitude diante daqueles que em determinado momento da sua vida abusaram de você? Seja emocionalmente, psicologicamente ou até mesmo fisicamente. Cada um de nós pode ter expressado um tipo de atitude diferenciada. Mas eu quero falar nessa devocional acerca de um homem chamado José do Egito. E o texto bíblico nos mostra que ele foi traído pela sua família, pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi dado como morto pelos seus irmãos, ele foi para um local distante, nesse local distante ele sofreu, mas ele manteve as suas raízes de fé e a sua mente e coração ligados em Deus, fatores esses que deram a ele destaque em meio àquele povo que era o povo egípcio. Portanto, no finalzinho da sua vida, e isso está relatado no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz o seguinte relato, quando ele se apresenta aos seus irmãos, novamente. Ele diz assim: "E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Bom, no final da vida, José ele faz uma reflexão, ele faz um inventário próprio e ele está diante dos seus irmãos ali. Ele já havia se apresentado aos seus irmãos, os seus irmãos já haviam reconhecido quem ele era e diante do falecimento do seu pai, os seus irmãos temem, entendendo que agora José daria a eles justamente o que eles deram a José, ou seja, maldade sobre maldade. E José responde a eles: "Olha, vocês pensam que eu estou no lugar de Deus? Vocês bem que intentaram o mal contra mim, mas Deus, ele mudou a situação ruim para uma boa situação, conservando muitos e muitos com vida." E o primeiro destaque que eu faço é que José, ele encarou a realidade de frente, meus amados irmãos. Diante de uma traição, José, ele levantou a cabeça, ele ligou o coração e a mente em Deus, e ele não ficou ali mendigando ou até mesmo alimentando um sentimento de ira, raiva, revolta e colocando dentro de si a oportunidade de dar o troco nos seus irmãos. Ao contrário, ele encarou a realidade de frente e numa terra distante, numa cultura diferente, ele ali aprendeu daquela cultura, ele aprendeu daquela língua, ele se destacou entre os que ali estavam e isso demonstrou que ele encarou de frente a realidade da vida. Em segundo lugar, José, ele foi temente a Deus durante toda a sua jornada. Enquanto alguns diziam que José já estava morto, José estava vivo ali manifestando o nome do Senhor na corte egípcia. Ele estava agindo com sabedoria, ele estava tomando decisões que estavam salvando vidas e inclusive ele estava evidenciando a realidade de um Deus que era melhor e maior do que o Deus dos egípcios. Veja bem, José, ele foi temente a Deus em toda a sua jornada. E por final, José, ele reconheceu que Deus, ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Eu não sei você, mas eu acredito assim que Deus, ele tem o poder e ele continua tendo o poder de mudar toda e qualquer situação. Não é porque o médico disse não que o não vai prevalecer. Não é porque a sociedade fechou as portas que isso vai ficar para sempre. Não é porque uma pandemia está tomando conta que isso vai ser o final das nossas vidas. Ao contrário, Deus, ele tem esse poder de mudar a situação. E eu finalizo
com um texto que se encontra lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O Senhor o dirige para onde quer. O controle está nas mãos do Senhor e Ele tem o poder de dirigir, de mudar e de transformar situações à medida do seu querer, para a glória e honra do seu próprio nome. Então, que Deus abençoe você e que você entenda que nem todo mal que vem a nós é um mal permanente, mas às vezes é algo que está nos moldando, nos forjando e nos transformando naquilo que Deus quer e não naquilo que nós queremos. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem estado à frente de toda e qualquer situação, mudando e transformando, ó Deus, os males que a vida tem nos colocado à frente e fazendo de nós homens e mulheres diferentes, moldados à imagem e semelhança de Jesus. Toda a honra e glória sejam dados ao nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e até a próxima devocional.